Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. E neste vídeo eu não vou falar de operações no mercado, não vou analisar gráficos, não vou fazer nada disso, mas o que eu quero falar é tão mais importante do que tudo isso, mas tão mais importante que eu acredito que seja talvez um dos vídeos mais importantes que vocês vão ver no canal, tá bem? Provavelmente um dos mais importantes. Esse conceito básico para você poder operar com segurança no mercado. Qual a raiz da história? Ontem eu estava conversando com um amigo, que é um cara com bom conhecimento de mercado, tal, opera, faz as coisas dele lá. E é, na hora de conversar, ele estava falando sobre um método que ele utiliza. Esse método utiliza FIBO. E ele estava falando que ele ia fazer lá o FIBO, na situação que ele estava operando, mas que ele não ia fazer o trade. Deu o sinal, mas ele não ia fazer o trade porque tinha uma média que estava descendo forte. E ele falou: não, não vou fazer o trade porque a média está aqui, então eu não posso fazer o trade. E aí eu estava explicando para ele: não, mas isso está errado, está equivocado. Não, não tá, porque, pô, pensa bem, a média tá chegando e eu não posso fazer o trade porque a média tá chegando. Então tem uma resistência ali, eu não posso fazer o meu trade que deu o sinal para eu poder fazer. Aí começamos uma conversa e foi onde eu percebi que ele tinha um equívoco severo, importante, num entendimento da parte estatística que, se ele tem, eu tenho certeza que outras centenas de pessoas também terão. E aí é a origem desse vídeo. Dito tudo isso, vamos começar no princípio que é o seguinte. Quando você vai fazer um backtest, eu falei agora há poucos dias como é o método científico e como você faz para poder estudar o mercado de uma forma em que isso seja cientificamente comprovado. Ah, mas não é possível você ter 100% das coisas. Ninguém está falando que você vai ter 100% de nada na vida. Na vida. Você não vai ter certeza de nada na vida. A única certeza que você tem é que você vai morrer. Nem pagar imposto é uma certeza, porque às vezes o cara só nega. Mas morrer é garantido. Tirando isso, nada é 100%. O que a gente pode ter é sempre uma idealização aproximada em termos do que o passado nos ofereceu. Então a gente sempre se baseia no passado para tentar antever comportamentos para o futuro dentro de certas previsibilidades. Bom, em suma, quando a gente vai fazer um backtest, quando a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui olhando o mercado, e estou vendo aqui o mercado fazer o seguinte: ah, o mercado está vindo, está indo, está fazendo aquilo, isso aqui. Aí eu antevejo um padrão, eu olho e falo assim: pô, toda vez que encosta aqui nessa média, o troço cai, ó. Que coisa, hein? Encosta aqui na média, ó, e ele cai. Nessa outra aqui agora, ou nessa aqui, ó. Pô, aqui não deu, mas aqui deu. E aqui, será que deu? É aqui, ó. Pô. Aí eu começo a antever, a olhar e falar: pô, será que isso aqui é um padrão? E aos poucos eu começo a olhar e falar: pô, caramba, será que isso aqui pode dar chance de eu ganhar alguma grana? Esse é o primeiro momento, é aquele momento do você tem a ideia. Bom, agora você tem que botar essa ideia no papel. Não dá para ser assim: quando encosta na média cai. Cai quanto? Qual média? Primeiro, qual média, em qual time frame e em qual ativo? Depois, quanto que cai? Porque você tem que saber se deu certo ou se deu errado. Quanto que dá? Ah, ah, certo. Certo é deu, nesse caso aqui, 100 pontos? Ou 1.000 pontos? Ou 5.000 pontos? O que é certo? E o stop disso aqui? Quanto é? 1.000 pontos? 5.000? 10.000? Quantos pontos? Porque aí eu tenho que primeiro delimitar aquilo. Muito bem delimitado. Tá ali, ó. Tá claro. Eu tenho que conseguir botar isso numa frase, né, numa oração e tal. E tem que ficar claro para mim. O trade é esse. Por exemplo, nesse meu caso aqui, eu vou entrar na direção da média quando o preço vier contra. Então a média tem que estar numa direção. Se ela está descendo, eu vou para baixo. Se a média está subindo, eu vou para cima. Então eu vou contra essa direção, desculpa, a favor dessa direção, tá? Então se a média está descendo, eu bato aqui e caio. Tantos pontos, vamos dizer 500 pontos, e o meu stop é de 500 pontos, ou 1.000 pontos, ou 800 pontos, ou quantos pontos eu quiser. Mas tem que estar escrito, isso tem que estar escrito. Então, toda vez no índice, no Ibovespa, diário, a média de 9, quando o preço encosta na média, ele vai andar a favor da média, 500 pontos, e o meu stop é de 500 pontos, 800 pontos, ou 900 pontos, ou quantos pontos eu quiser aqui. Mas isso escrito, definido. Pronto. Agora eu tenho uma hipótese. Essa hipótese é o que eu vou testar. Então eu vou testar, vou vir aqui e vou olhar o Ibovespa no último.
sei lá, 3 anos, 4 anos. Eu tenho que ter, no mínimo, uma fase de baixa, uma fase de alta, idealmente, idealmente assim, ó, uma fase de alta, uma fase de baixa e uma fase de consolidação. Eu tenho que testar, no período de teste, eu tenho que ter pelo menos essas três situações. Se eu não tiver, eu estou testando uma coisa só para uma situação de mercado. Então eu posso testar, nada me impede de fazer. Eu vou testar esse troço, mas só quando o mercado estiver em tendência de alta. Agora eu tenho que definir uma tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Nessa mesma frase tem que ter. Bom, e uma tendência de alta é quando, por exemplo, a média de 9 está acima da média de 20. Pronto, então eu defini. Agora eu tenho um modelo. Então eu posso testar, vamos dizer que eu quero testar isso só na tendência de alta. Eu vou testar aqui, aqui eu não vou testar porque as médias não estão alinhadas, aqui eu vou testar e aí o cara vai fazer o teste. Ele vai anotar tudo isso, vai ter que fazer isso aí por um tempão, 1 milhão dessas coisinhas aqui. É chato pra cacete, mas tem que fazer. Ele vai fazer tudo isso, depois ele vai fazer uma estatística, tá? Ele tem que ter aí idealmente em torno de 100, 150 100, 150 exemplos, mas no mínimo 50 para ele poder trabalhar. Ideal ali por volta de 100, pelo menos é o ideal. Aí ele vai fazer a estatística disso. Ah, Campos, mas eu não sei fazer estatística. Tem uma porção de livros sobre estatísticas à venda no mercado. Tem um livro, não é sacanagem não, esse livro existe. Estatística para idiotas, ou estatísticas para totós, ou estatísticas estatística, sim, para quem não sabe nada. Pega lá esse livro, é baratinho, tá? Pega, dá uma lida, tá? E você vai descobrir como é que faz esse tipo de teste. É muito simples de fazer. O Excel faz quase tudo. Você só tem que saber o que você tem que botar lá. Bom, em suma, aí você faz o teste, tem o resultado, fala, bom, esse modelo é válido ou não é válido? O teste vai te dizer. É válido. Beleza. Agora você vai fazer as contas para saber quanto que esse teste dá de grana, tá? A expectativa matemática. Bom, ele dá. Aí você vai ver, ele pode ser válido, acontece o que você falou, mas a forma como você desenhou o negócio não funcionou porque deu prejuízo, pô. Então não adianta você fazer um setup, que é beleza, o setup funciona, sim, mas dá prejuízo, pô, então não adianta. Então, ele tem que ser estatisticamente significativo e dar lucro. E aí é onde vem a expectativa matemática que você vai fazer as continhas. Feito isso, bom, eu fiz o passado, não foi? Foi. Bom, feito isso, agora eu tenho que fazer o futuro. Como assim, Campos? Olha, o futuro não existe, pois não? Eu tenho que fazê-lo. Eu vou ter que fazer aqui, aí eu venho no simulador, tá aqui, ó, simulador. E você vai operar no simulador durante uns 2 ou 3 meses. Idealmente, seriam mais umas 100 vezes. 100 vezes acontecer isso que é o seu modelo. Como isso muitas vezes pode demorar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e tal, você está ali sem fazer nada. Mas, no mínimo, você tem que fazer uns 3 meses disso aqui. Pelo menos uns 40, 50 vezes tem que dar o troço. Aí você vai testar e ver, fala assim, olha, no passado deu certo. Agora eu estou testando no futuro. E você vai rever se deu certo mesmo, no futuro. Em candles que você não tem ainda, com o mercado vivo rodando. Quando terminar esse prazo, você vai lá fazer a estatística de novo, falar, realmente o troço dá certo e continua dando lucro. Porque tem que dar lucro. Agora você vai calcular o payoff. Ele deu lucro. Show. Bom, esse é um método válido que você vai operar. Até aí, todo mundo já sabia. Acho que sim. Se não sabiam, deviam saber. Quem não sabia, vai ter que ler aqui, ó. Sabedoria de mercado. A gente explica todas essas coisas lá, galera. Muito importante esse livro. Muito, muito importante. Bom, aí o cara. Bom, agora ele tem um modelo. Esse é o modelo. Aí o cara fala assim, pô, mas olha só, Campos. Eu testei durante 3 anos. Eu testei esse ano, 2 anos e meio, né? Esse ano, o ano passado e o outro ano. Beleza. Mas eu não testei todos os anos da bolsa, todas as operações. Como eu posso saber se dá certo? Aí é onde vem o poder da estatística, galera. Você não precisa ter testado todas as coisas que aconteceram para saber se elas funcionam. Para isso existem os testes estatísticos. Tá? Eu não preciso, por exemplo, pensa a seguinte situação. Eu pessoalmente, tá? Eu gosto de mulheres, eu gosto de mulheres loiras, eu gosto de mulheres mais ou menos 1,60 m, 1,60 m e poucos, ali na faixa entre os 25 e os 40 anos. Show. Eu tendo a achar mulheres nessa situação bonitas.
Eu conheço todas as mulheres do mundo? É óbvio que não. Mas na maioria das vezes, quando eu encontro essas mulheres, na minha experiência, eu tendo a achá-las bonitas. Isso serve como estatística? Eu vou ter que fazer lá o teste e observar. Se der sim que isso é significativo, de acordo com a minha descrição, eu posso te garantir que em tantos por cento das vezes, quando acontecer de eu encontrar uma mulher loura com 1,60 m, entre 25 e 40 anos, não sei o quê, lá, sei lá, numa viagem que eu estou fazendo no Japão, e eu encontrei lá 20 mulheres louras. Num percentual aproximado daquilo ali, eu vou ter tantas mulheres que eu vou achar bonitas e tantas que eu não vou achar. É dessa forma que o poder da estatística é esse. É gigante. Aí você também vai dizer o seguinte: poxa, Campos, mas então, esquecendo o exemplo das mulheres, por favor, feminazes, não me apedrejem, é só um exemplo, tá? Um exemplo de um homem das antigas que ainda pensa daquela forma antiquada e tal. Mas aí o cara pensa assim: bom, aqui no exemplo do mercado, se o troço deu certo quando eu fiz em cada uma das vezes, porque aqui eu tenho que fazer todas as vezes que deu, tá? Eu não tenho a opção de escolher, aqui deu e aqui não deu. Não, eu tenho que fazer todos os trades que aparecerem no prazo de backtest que eu defini que era o prazo. 2 anos ou 3 anos? Você vai escolher o prazo. Bom, uma vez definido esse prazo e você visto todos os exemplos, feita aquela coisa que eu falei toda da estatística, não sei das quantas, aí o cara pensa, e aí veio a dúvida do meu amigo, que era a seguinte: bom, mas a partir de agora, então, Campos, eu tenho que fazer todos os trades que aparecerem, não é? Porque senão eu furo a estatística. Não, não é verdade. Ele teve dificuldade, e terminou a nossa conversa ainda com a dificuldade, de captar que é o seguinte: ele pode fazer um trade, aqui eu estou falando no diário, mas vamos botar que fosse no intraday, nos 15 minutos. Tá? Aí ele vem aqui e faz um trade durante o dia. E esse trade dá errado. Ele falou: pô, o trade deu errado. Eu não posso fazer outro trade. Por quê? Porque deu errado. Não, não tem nada a ver. Eu posso pular o próximo trade, por exemplo, eu vou ter que sair hoje, eu não vou poder operar. Então, vários trades aqui não vão ser feitos. Furou a estatística, né? Não, não furou a estatística. Por que não furou a estatística? Porque os trades que ele não vai fazer são tão aleatórios quanto os trades que ele vai fazer dentro da amostragem que vai aparecer. É como uma pesquisa eleitoral. Você vai fazer uma pesquisa para prefeito de uma cidade. Você não vai entrevistar todas as pessoas da cidade. Impossível. Né? A não ser que seja uma cidade muito pequena. Mas você não vai conseguir entrevistar todo mundo. Você vai pegar uma amostra, vamos dizer, a cidade tem 3 milhões de habitantes. Você vai lá e vai pegar uma amostra, 30 mil, 25, 50 mil pessoas. Aí tem umas fórmulas de calcular quanto é o tamanho da amostra mínimo, tá? A distribuição que essa amostra vai ter que ter pelos bairros, tal. E aí você vai entrevistar esse número de pessoas. E isso vai te dar, com bastante proximidade, o que é o resultado final que essa eleição vai ter. É assim que funciona. Eu não preciso entrevistar todo mundo. Eu não preciso, no dia da votação, saber o voto de todo mundo. Eu não preciso fazer todos os trades para não furar a estatística. Não é assim. Tá? A partir do momento em que o método está validado estatisticamente, tanto em backtesting quanto em forward testing, para o cara saber, olha, aqui esse método funcionou e está dando certinho. Bom, a partir de agora, eu sou livre para fazer aleatoriamente qualquer trade que eu acho melhor fazer. Eu posso, assim, eu estou na frente do computador, eu vou fazer o trade. Eu não estou na frente do computador, eu não vou fazer o trade. Claro. Sem que isso indique que furou. O fato é que ele não pode mudar o método. Então vamos tirar tudo aqui da tela. Melhor, tem tudo isso aqui na tela, não tem? Vamos dizer que o meu método só tinha a média de 9. Foi o método que a gente conversou. Então eu vou botar aqui só a média de 9. Tá? Eu não vou botar a média de 20, eu vou botar só a média de 9 exponencial. Então tudo, sem exceção, sai da minha tela. Por quê? Porque eu não posso fazer o seguinte, olha, bom, aqui então o trade voltou na média e eu não vou fazer o trade porque aqui tem uma resistência.
Não, 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 acabou. Acabou. Você não vai mais olhar resistência, você não vai mais olhar suporte, você não vai olhar FIBO, você não vai olhar banda de Bollinger, você não vai olhar nada. Você vai olhar exclusivamente a média que foi o que estava desenhado no teu bendito do teu negócio lá, do teu setup. Não interessa mais nada. Ah, então se eu tiver um suporte, uma resistência aqui, eu não vou fazer. E tá na aleatoriedade. Não, não tá. Aí você mudou o método. Assim como se você mudar o alvo e se você mudar o stop. Você não pode mudar o alvo e não pode mudar o stop. Aquilo é fixo para sempre. Você testou desse jeito. É só desse jeito que você pode fazer. Quero mudar porque eu acho que não está dando certo. Então você tem que refazer os testes todos de novo. Mudando para o que você quer fazer. E não simplesmente mudar aqui e mudar o que você está fazendo no meio. É a mesma coisa com um piloto. Eu vou voar para o Japão. O cara na metade do caminho fala: Ah, Japão cacete, rapaz, vamos para a praia. E aí o cara desvia e vai para o Nordeste ficar lá em Fortaleza, na beira do mar. Não pode, não pode, não dá certo. Não pode. Mas qualquer trade que ele não faça aqui no meio, simplesmente porque ele não estava na frente do computador, ou porque ele simplesmente não estava num dia bom, estava passando mal, qualquer coisa, não tem problema. Isso não muda a estatística, porque isso é aleatório. Ele não mudou o método. Ele não operou aleatoriamente no meio de uma porção de amostras que vão acontecer no futuro. Aí a pergunta que ele fez foi: mas e se o método que eu estou fazendo, que dava, vamos dizer, 65% de taxa de acerto com payoff de 2? Chutei o número aqui. Não era o que a gente estava conversando. Aí, e se isso começar a dar um payoff de 1,5 e uma taxa de acerto, sei lá, de 40%? Aí você vai parar de operar o método, porque o método está parando de funcionar. Por que, que o método está parando de funcionar? Possivelmente porque o mercado tenha mudado de perfil. Você testou isso num mercado que tinha um certo perfil de volatilidade, um certo perfil de direcionalidade, um certo perfil de qualquer coisa, e a partir de um certo ponto o mercado começou a mudar daquilo que foi o que você testou. Pronto. Então agora você vai ter que parar e olhar novamente. Por quê? Porque as estatísticas, a realidade do método está mudando frente às estatísticas que eram esperadas dele. Mas isso você não vai fazer de um dia para o outro, porque o cara pensa assim, ele bota, né, lá no Excel a coluninha e ele vai fazendo trade, vai fazendo trade. De repente aquilo cai. Ah, mudou, vou sair. Não, bicho, não, porque isso está dentro da aleatoriedade com que as coisas acontecem. Você vai ter que perceber isso ao longo de 2, 3, 4 meses, em que efetivamente, repetidas vezes, o que era esperado não está acontecendo. Não é um momento que não aconteceu, é em repetidas vezes num tempo relativamente prolongado. Aí vai depender também do time frame que você está usando. Se você está usando 15 minutos, você não vai esperar 3 meses. Você vai ver antes. Mas se você está usando o diário, 3 meses é um prazo razoável. Então aí é onde entra a subjetividade que você tem que ter a experiência para poder entender e saber fazer. E é onde entra a diferença de um cara que tem uma porção de tempo de mercado e o outro começou semana passada. E tá aí uma das muitas coisas que fazem a diferença no ganho. Captaram? Então é importante isso, porque muita gente fica assim, mas se eu não fizer todos os trades não vai dar certo. Sim, vai dar certo. O método é o mesmo. Não interessa se você fez todos os trades individualmente, cada um deles ou não, porque a amostragem aqui é aleatória frente ao que você fez e o que você não fez, desde que siga-se o método. Você não pode desviar do método, certo? Então, isso é importante. E a outra coisa é que você não pode simplesmente, o método era, vamos dizer, a média de 9, como eu citei, e de repente o cara me bota aqui, ah, mas aqui tem um suporte, não posso operar. Pô, lascou. Aí você não está sendo aleatório. Você está mudando o método. É diferente. É sutil, mas é diferente. Tá? Se você muda o método porque você resolveu que agora você vai colocar um FIBO, ou você vai fazer um suporte, ou você vai botar aqui uma outra média, qualquer coisa, pronto, cagou tudo, acabou. Aquela estatística toda que você fez, aquele trabalho todo que você fez, deixou de ter qualquer valor preditivo para isso, e agora você está por sorte e conta tua, você está na sorte. Não é mais um método científico. Então, se você escolhe um método que tem isso aqui, só isso, você não pode ter suporte, resistência, BBB, banda de média de 20, média de 30, média de 150. Ah, vou usar o estocástico, vou usar o MACD. Não, você vai usar só a média.
Ou então coloque todas essas coisas que você quer. Eu quero usar a média de 20, quero usar suporte, quero usar. Aí você bota lá no seu teste e vai testar, ver se funciona. Bom, espero que isso tenha sido claro. Eu não sei se eu consegui elucidar a questão. Espero ter conseguido. Tá? Mas esse é um conceito extremamente básico para você poder operar com segurança no mercado. Se você não conseguir compreender isso, você não vai conseguir operar no mercado, porque você vai mudar o método no meio do caminho. Quando você muda o método no meio do caminho por uma decisão voluntária sua, você escolheu colocar mais uma coisa qualquer para analisar, seja suporte, resistência, FIBO, média, linha de tendência, qualquer coisa, num método que não tinha isso, você destruiu toda a estatística que você tinha, você destruiu tudo que você fez de estudo, e a partir de agora você está por sorte e conta tua. A não ser que você pegue e bote isso e refaça todos os testes levando em conta esse outro detalhe. Então, operar no mercado, gente, ele é extremamente chato. Muito chato. Por quê? Justamente por isso. Porque a gente faz a mesma coisa o tempo todo. Tá? Você pode ter aqui 2 ou 3 métodos, pode. Aí você vai ter gráficos diferentes que te mostrem coisas diferentes para você não misturar uma com a outra. Você pode ter 2 métodos diferentes, mas você não poderá, provavelmente, a maior parte das pessoas não tem essa capacidade, fazer coisas diferentes no mesmo ativo. Porque vai dar confusão. Enquanto uma está indicando compra, a outra está indicando venda e não vai dar certo. Tá? Aí a gente opera 2, 3 ativos diferentes, cada um com seu método específico. Mas as pessoas se arrebentam porque elas não conseguem seguir o método que elas fizeram porque é chato. Muito chato. Porque poderá levar um dia inteiro para fazer esse resultado. Vamos supor que o método do cara era que a média tinha de 20. Essa aqui é de 9. Né? A média de 9. Vamos trocar de 9 para de 20. Eu prefiro porque essa aqui é de 20 no meu rosinha, senão depois eu fico todo confuso com isso. Então vamos dizer que o método do cara era que quando o preço está acima da média de 20 e a média de 20 está subindo, quando rompe o candle anterior, ele compra. Quando faz a média está descendo e rompe o candle anterior, ele vende. Certo? Esse é um método. O cara desenhou isso. Funciona? Não tem a menor ideia, tem que testar. Mas nesse caso aqui, ó, o cara, já no primeiro candle do dia, ele fez o trade. Pá, foi lá. Tá. Como é que ele ia sair? Não sei. Ele tem que desenhar, junto com essa entrada, ele tem que desenhar uma saída. Senão o método está incompleto, o teste não vale nada. Aí ele fez lá, vamos dizer que ele tenha saído aqui. Enquanto isso, nada aqui, o cara não fez nada, porque não tem nada para ele fazer. Tá? Não tem absolutamente nada para ele fazer. Aí ele fica esperando 1 hora, 2, 3. Às vezes ele vai esperar um dia inteiro. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó, ele esperou um dia inteiro, não tem mais nada para ele fazer. Aí aqui, ó, lá 3 horas da tarde, o cara começou a operar 9 horas da manhã. Quando chega lá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, aqui deu um trade, ó. Média tá subindo, rompeu, o cara consegue fazer aqui. Pá, aí aqui o cara fez um tradezinho. Mas o cara ficou 4, 5 horas sem fazer nada, olhando para a tela. Chato, muito. Aí o cara inventa. É aqui, nessa monotonia aqui, que o cara inventa e se quebra. Aí ele quebra as próprias pernas. Porque ele não aguenta a chatice que é o mercado, e é chato, e ele inventa. E aí ele se estrepa. Não pode desviar do método nem 1 milímetro. O método é aquele que você testou e é ele que você tem que usar todo o tempo. Mas o Campos, isso não transforma a gente num robô? Sim, transforma a gente num robô. Então os robôs dão certo? Não, os robôs não dão certo. Porque os robôs não se adaptam. O robô não vai ter a percepção de que, em muitas vezes, ele simplesmente não operou porque ele não operou. Aleatoriamente, ele não estava confortável. Por que ele não operou? Não sei. Ele não estava confortável para operar. Mas esse não conforto, ele tem que ser aleatório. Ele não pode ser por um motivo gráfico que o cara olha e fala, não vou operar por causa disso. Não, ele fala que eu não operei porque, sei lá, não sei. Não tá, não vou operar. Pronto. O robô não tem isso. Nunca ele tem isso. Isso é o que nos faz humanos. Essa é uma das razões. Tem várias outras razões porque os robôs não funcionam. Essa é só uma. Robôs não funcionam por múltiplas razões. Mas nós temos que, nesse aspecto aqui, executar o troço ao pé da letra. Quando vamos operar, a operação tem que ser ao pé da letra. Exatamente como nós testamos. Captaram? Então era isso que eu queria falar. Esse
vídeo não foi feito pro meu amigo, que a gente já conversou ontem, e acredito que ele tenha, no final, acho que ele conseguiu compreender, ou sei lá, pelo menos assimilar, ou se não, mentiu bem, né? Porque aí ele me enganou. Mas para os outros que tenham esse mesmo tipo de dúvida, tá aí a resposta. É muito comum que as pessoas não tenham essas noções de estatísticas. Tá? É muito comum isso. Muito comum mesmo. Uma outra hora eu vou falar sobre outras coisas de estatísticas com vocês, porque é uma coisa, é uma lacuna que eu vejo muito comumente as pessoas não terem. Tá? Muita gente com formação superior e tudo, e que tem um conhecimento de estatística assim, nulo, ou quase nulo. O cara sabe o que é uma média, sabe o que é um desvio padrão e tal, mas é só isso, o cara só sabe isso. Tá? E isso não resolve, não sabe o que fazer com aquilo. Não tem, vamos dizer, a visão da estatística que é necessária para poder operar no mercado. No mercado, meu irmão, se você não tiver visão estatística, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque tudo isso que acontece aqui, ó, tudo isso aqui se baseia em estatística. Não é os candles, não. Nós operando sempre somos baseados na estatística de alguma coisa. Se você não tiver isso e for na pataquada, na orelhada, minha orelha coçou, então vou fazer o trade. O cachorro latiu, eu não vou fazer o trade. A Marte está em conjunção com Júpiter, então eu vou fazer o trade. Se você for fazer isso, caixão e vela preta, tá? O resultado não vai ser bonito, não. Não vai ser bonito. Tá? Agora, e outra coisa, se você está operando no mercado e está tendo aquela emoção, operar no mercado é muito bom, olha que é bom demais, nossa, que legal, tal. Então você também está no lugar errado. Provavelmente você entrou no modo jogador, tá? O modo jogador no mercado leva à falência igualzinho um cara que entra num cassino como jogador. O cara entra lá como jogador. Se você for observar os caras que realmente alguns caras, poucos, são poucos, que ganham dinheiro em cassino, nenhum deles vai pela emoção, nenhum deles vai sem ser com espírito estatístico. Ele não vai sem o espírito científico de aplicar um método extremamente bem desenhadinho para ganhar aquele jogo. No mercado é a mesma coisa. Se você entrar aqui e tiver tendo emoção, tá bom demais, tá muito amarrado, tá... você está no lugar errado. Isso aqui é chato, muito chato, monótono até. Se não está sendo, você está no caminho errado e o resultado vai ser o de sempre. Todo mundo que entra aqui cheio de emoção, cheio de especialmente se falar banca, então, ou tiver trader no nome, não sei o que, trader. O resultado tende a ser muito ruim, tá? Tende a ser muito ruim, é só uma questão de tempo. Mas, óbvio que há exceções na história, mas de uma forma geral, eu não vi muitas exceções a isso. Cuidado, cuidado com isso. A chatice do mercado é aquilo que faz com que a gente viva. Tá? Sobreviva no longo prazo e ganhe dinheiro com ele. Se tiver muita emoção, se tiver emoção, roleta russa, hora eu fico muito eufórico, hora eu fico muito deprimido, hora não sei o que, e é porque você está no modo jogador. Bom, era isso aí que eu queria dar de recado. Espero que tenha sido útil o vídeo para alguém, pelo menos. E um abraço para todo mundo e até um outro momento. Tá? Ó, tá aí. Um abraço e até já. Se puderem comentar o vídeo, sempre ajuda, tá bem, galera? Um abração. Tchau, tchau.